Oi, gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o algoritmo KNN. Bom, então recapitulando o que a gente já fez até agora, a nossa série de Machine Learning, a gente aprendeu os conceitos iniciais, aprendeu o que é aprendizado de máquina, isso é até uma redundância, né, mas foi isso mesmo, a gente aprendeu o que é aprendizado de máquina, diferenciou de inteligência artificial, entendeu um pouco mais sobre a diferença entre os algoritmos supervisionados e não supervisionados, entendeu o que está por trás de um problema de classificação, e a gente já viu também um modelo específico que foi o SVM, né, máquinas de vetores de suporte. E a gente utilizou o SVM para fazer uma classificação com conjunto de dados íris. Da mesma forma, hoje, a gente vai utilizar o algoritmo KNN também para classificar o conjunto de dados íris, com o objetivo de entender o que está por trás desse algoritmo e botar mais uma ferramenta da nossa caixinha de recursos de aprendizado de máquina. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer o que significa KNN, né? Que é uma sigla para K-Nearest Neighbors, que seriam os K vizinhos mais próximos. E esse nome, ele já é bem sugestivo, porque esse algoritmo, ele vai fazer exatamente isso, utilizar a informação dos K vizinhos mais próximos de uma determinada entrada para poder calcular, então, estimar qual que é o resultado para determinada entrada. E abrindo aqui no Wikipedia a página do KNN, a gente vai ver, então, que justamente o KNN é um algoritmo de reconhecimento de padrão, e ele determina aqui como não paramétrico, que pode ser usado tanto para classificação quanto para regressão. Em ambos os casos, ele consiste de pegar os K conjuntos de treinamento mais próximos do dado que a gente está analisando, né, do nosso conjunto de teste, no espaço de features. E aí, eu peguei justamente esse trecho do Wikipedia, porque ele menciona esse espaço de features, que é um termo novo, um termo que a gente não mencionou especificamente dessa forma aqui na série, e eu vou explorar esse espaço de features do conjunto de dados íris com vocês. Então tá aqui, é esse gráfico aqui bonito que eu quero mostrar para vocês, e aí por dois motivos. Primeiro, porque a gente nunca fez um gráfico assim aqui, e bom, olhando por esse código aqui, dá para entender que é bem simples de fazer esse gráfico. Na verdade, aqui eu estou utilizando um pacote que se chama Plotly. Eu vou deixar o link da documentação do pacote e que referencia, na verdade, esse gráfico na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. E a ideia aqui, pessoal, então, a gente conseguir olhar um gráfico em terceira dimensão mesmo, né? Porque até aqui a gente olhou gráficos em duas dimensões. O espaço de features, ele é um espaço como se fosse esse aqui. Então, onde você tem em cada eixo, né, do nosso espaço, em cada dimensão dele, uma das features do nosso dado. E aí cabe falar que no nosso conjunto de dados íris, se você bem se lembra, a gente tem 4 features. 2 informações sobre pétalas e 2 informações sobre sépalas. E aqui a gente só está visualizando 3. Bom, basicamente é porque essa é a máxima dimensão que a gente consegue ver, né, de maneira amigável, de maneira razoável. A gente não consegue fazer uma visualização bacana como essa para 4 dimensões, certo? Isso aqui é um espaço em que a gente tem as 3 features e as nossas entradas, então o nosso conjunto de dados, ele está posicionado nesse espaço de acordo com a informação de cada uma das dimensões que estão plotadas aqui. E aqui a gente tem as 3 espécies de íris, setosa, versicolor e virgínica, com cores diferentes nesse espaço. E aí, bom, uma coisa que a gente já pode ver olhando para esse gráfico é que ele tem uma certa separação bem definida. Então fica bem evidente, por exemplo, que se a gente quisesse usar esse VM como a gente utilizou no outro vídeo, a gente consegue separar essas classes de maneira linear. E no caso aqui linear, porque a gente está em 3 dimensões, seria com um plano. Então ao invés de traçar uma reta, como eu tinha feito em 2 dimensões, a gente traça um plano e separa essas classes. Mas bom, eu vou direto ao ponto, e o que a gente quer discutir aqui então é o algoritmo KNN. E a ideia vai ser o seguinte: para cada entrada do seu conjunto de teste, você vai identificar onde ela está no espaço das features. Então, por exemplo, a gente poderia ter um novo dado no nosso conjunto de teste que estivesse aqui, onde está o mouse, onde eu estou colocando o mouse, próximo aqui dessa classe virgínica que está em verde. E aí, o modelo ele vai identificar quais são os pontos, os K pontos, mais próximos desse ponto que eu estou perguntando para ele, que eu estou pedindo para ele classificar. E ele vai então fazer um esquema de votação. Ele é um algoritmo bastante democrático. Então, supondo que eu diga para ele que eu quero utilizar 10 pontos. Ele vai calcular, no caso aqui a gente está num espaço 3D, ele pode calcular uma distância euclidiana mesmo, né? De um ponto a outro, e ele vai calcular isso para os 10 pontos
ele vai olhar para esses pontos e vai identificar de que classe esses pontos são. E aí ele vai olhar os 10 e a classe mais presente nessa votação vai ser eleita para ser a classificação desse ponto novo que a gente está visualizando. Então, por exemplo, vou virar aqui o gráfico para a gente ter uma vista mais legal dele. Supondo que a gente pegue um ponto que esteja aqui, entre a classe azul e a vermelha, equidistante delas. Ou então, por exemplo, mais aqui, enfim, próximo de duas classes. O que o algoritmo vai tentar ver é quais são os 10 pontos mais próximos, e se ele tiver mais próximos, um pouco mais próximo, por exemplo, de 6 pontos dessa classe que está em azul, que é a cetosa, e de 4 pontos que é da vermelha, dado que eu defini que são 10 vizinhos, ele vai então dizer que a classe é cetosa. E aí a gente pode então partir para a nossa prática, que é justamente entender como que a gente vai fazer isso, fazer essa classificação usando esse algoritmo. E mais uma vez a gente vai utilizar o Scikit-learn, a implementação então do KNN no Scikit-learn. Eu vou abrir o site do Scikit-learn, como eu tenho feito aqui em todos os vídeos, para a gente dar uma olhada e se familiarizar. Então aqui nessa página do Scikit-learn a gente já tem uma explicação desses métodos de vizinhos mais próximos. Ele fala aqui tanto no caso de utilizar para um algoritmo não supervisionado ou para utilizar para supervisionado, tanto de classificação quanto de regressão. E aí ele tem então esse K-Neighbors Classifier, que se eu clicar nele a gente vai para a documentação. E lá no finalzinho, como sempre, a gente tem um exemplo de como aplicar isso. E eu vou lá para o meu notebook para fazer isso na prática. Bom, então a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é importar o nosso método, né? No caso aqui do K-Neighbors Classifier, eu vou carregar a íris, o conjunto de dados da íris, então vou importar também esse módulo. E aqui eu vou importar também o módulo Train Test Split, que é para dividir o nosso conjunto de dados em treinamento e teste. Então a gente roda o modelo no conjunto de treinamento e valida no conjunto de teste. E para fazer isso, então, a gente usa esse código aqui, a gente carrega a íris, X as features, Y os rótulos, divide em treinamento e teste, e aí a gente está pronto para poder rodar o nosso modelo. A primeira coisa que a gente tem que definir é quantos vizinhos o nosso algoritmo vai considerar. E eu vou mandar ele considerar aqui 10 vizinhos. Então, eu vou armazenar essa informação numa variável. Depois disso, a gente pode seguir aquele mesmo padrão que a gente já utilizou no SVM. Então, eu vou instanciar o meu modelo, vou passar para ele o número de vizinhos que ele vai usar, e depois disso eu posso rodar o modelo no meu conjunto de treinamento. E aí sim, depois que eu já rodei, eu peço para ele fazer a predição em cima do meu conjunto de teste. Ele me retorna então os rótulos que ele previu. Eu gosto de armazenar essa informação numa variável para poder utilizar ela depois. E aí aqui, como a gente viu no último vídeo, a gente já aprendeu as medidas de desempenho de um classificador. A gente tem então acurácia, precisão, revocação e pontuação F1. E a gente aprendeu também que o Scikit-learn ele tem um relatório de classificação que a gente pode rodar aqui. E eu vou usar exatamente o código que eu usei naquele outro vídeo para a gente ver como que o KNN performou dentro desse conjunto de dados. E tá aqui. A gente tem então o nosso Classification Report. A gente pode também adicionar aquela variável que se chama Target Names aqui. Bom, então aqui a gente consegue ver que o nosso modelo ele conseguiu uma acurácia de 93%. Então, em 93% das entradas do nosso conjunto de teste, a classificação foi correta, e a gente vê então a diferença de precisão e revocação em cada uma das classes. E como esse é um conjunto de dados relativamente balanceado, a gente tem então uma semelhança ali, né, dos resultados. Então a gente vai ter uma precisão e recall maior para a classe cetosa, e a versicolor e a virgínica elas estão mais ou menos parecidas, alternando precisão e revocação. E aí, pessoal, é legal a gente ver que assim, a classificação, né, para a classe cetosa, ela obteve um resultado melhor, né? E se a gente olhar no gráfico, a gente consegue ter uma intuição do porquê. Quando a gente vê aqui, ó, a gente consegue ver que a classe cetosa, ela tá muito mais isolada nesse gráfico do que as outras duas. Então, naturalmente, dá para ver que ela tem uma separação maior. É mais difícil, então, o modelo confundir a classificação dessa cetosa com as outras. E aqui, já na virgínica e na versicolor, a gente vê que elas têm uma interação maior. Então, por exemplo, aqui nesse meinho, tem uma comunicação, elas estão bem próximas. E aí faz sentido que, em alguns casos, o modelo vai errar, né? Ele vai considerar que é uma classe e a outra, mas porque elas estão próximas. Isso é muito legal que a gente consegue ver no gráfico e também ver no relatório de classificação.
E é por isso que a cetose ela tem um índice aqui, né, de precisão, de revogação bem maior. E a gente pode evidenciar isso também olhando para a matriz de confusão, que no caso a gente vê como que o algoritmo classificou a classe real versus a classe prevista. E aí, pessoal, a gente consegue ver, nas linhas a gente sempre tem a classe real, nas colunas a classe prevista. Então a gente tem cetose, versicolor e virgínica. Então a gente consegue ver que nessa linha aqui, que a gente tem classe real virgínica, ele considerou em 3 casos que ao invés de virgínica é versicolor. E isso confirma também aquela confusão, né? Que a acurácia do modelo, ela é 93%, ela não é tão alta, por exemplo, quanto a gente conseguiu obter com esse VM. E isso tem a ver justamente pelo método, então, porque ele considera os vizinhos próximos, e como essas duas classes elas estão bem próximas, vai haver essa influência. Então, dependendo da posição desse dado do conjunto de teste, ele vai considerar que é uma classe e não outra. Bom, pessoal, então era isso. Eu queria apresentar para vocês o algoritmo KNN. Acho que é um algoritmo bom e didático para estudar e aprender. Eu agradeço, então, se você ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!